Olá, bem-vindo à nossa aula de feedback estruturado. O que é o feedback estruturado? Feedback estruturado é o ponto de contato entre a equipe de vendas e a equipe de marketing. E o processo de resultados é uma construção entre essas duas equipes. Então, esse aqui é o ponto de junção entre elas. Sem o feedback estruturado, não há construção de resultados, porque os dois times ficam trabalhando de forma cega. Então, para que o time de marketing possa fazer os ajustes na campanha necessários para ajudar o time comercial a ter leads melhores, ele precisa receber um feedback estruturado, conforme eu vou te mandar. Vou te mostrar agora no meu esquema tático. Então, vem para minha tela e vamos começar. Perfeito? Aqui eu tenho um retrato do que é esse feedback estruturado, tá? Mas eu vou iniciar passo a passo para te mostrar como ele é simples, fácil de coletar e de transmitir, beleza? Então vem comigo aqui para a tela. A primeira parte aqui, a gente tem o funil de venda, você está lá fazendo atendimento, beleza. A primeira coisa que você tem que passar, que é o primeiro elemento chave do feedback estruturado, são os dados, tá? O feedback estruturado ele é formado de dados e percepções, a gente já vai ver isso. O que são os dados? Os dados são os números, dados são números, toda execução gera dados. Então, por exemplo, você está atendendo, quantos clientes estão aguardando atendimento? Quantos clientes estão em atendimento? Quantas oportunidades, quantas vendas? Isso é os dados do atendimento, fechou? Então aqui basicamente tem a parte de dados na minha tela, onde a gente vai entender quantos leads estão nessa etapa, quantos leads estão nessa etapa, quantos leads estão nessa etapa, quantos leads aqui, fechou? A gente vai pegar esses números para entender o desempenho de cada etapa. E desempenho significa percentual. Então o que a gente precisa entender às vezes o lead está ruim, por exemplo. Beleza, mas quantos leads estão ruins? Será que é a maioria? Será que é a minoria? Será que é 10%? Será que é normal essa taxa? Por isso a gente precisa saber quantos leads. O time comercial não precisa passar necessariamente o percentual. Ele tem que passar quantos leads estão em cada etapa. E aí a gente vai ter uma planilha, tá? A gente vai, com esse feedback, a gente vai preenchendo uma planilha aqui. Uma planilha como essa que você está vendo, onde nós mesmos vamos preenchendo nosso check-in semanal, ou então o time comercial pode ir preenchendo aqui quantos leads estão, por exemplo, aguardando atendimento. Né? Vamos colocar aqui, por exemplo, que tem 10 leads aguardando atendimento. Aqui a gente vai ter, por exemplo, 100 leads gerados. Ok, então a gente já vai ver nessa etapa aqui qual que é o percentual de aproveitamento que você está conseguindo fazer. Beleza? Depois você vai me dizer quantos estão sem retorno, quantos que não te deram retorno. Aí você vai colocar ali, sei lá, 20, então você tem 80%. E assim vai. Conforme você vai passando os dados, a gente vai adicionando nessa planilha para que a gente possa ter essa visão. Beleza? E aí a gente vai ter o percentual ali já calculadinho, bem certinho, sem ter muita incomodação. Depois de entender os dados, a gente vai para a parte de percepções. Então é muito importante aí o vendedor entender que um feedback estruturado ele é feito de dados e percepções. É muito comum que ele passe só algumas percepções. Ele diga, às vezes ele tá meio estressado, já não aguenta mais atender tanto lead, dizer tanto não. E aí ele passa só uma percepção negativa. Por isso os dados nos ajudam a gente a entender o retrato do funil, tá? Mas as percepções são extremamente importantes. São elas que vão fazer a gente conduzir uma melhor campanha. E as percepções são duas que a gente precisa, tá? Quais são as tuas principais barreiras no atendimento? Eu falei o preço, o cara some. O lead não tá pobre, não tem perfil. Ou então, se eu fizer tal coisa pode ser melhor. Enfim, as barreiras que você está tendo no teu atendimento. E aqui o cliente ideal, né? Qual que é a tua percepção até esse presente momento de quem seria o cliente ideal? Então, não só dizer qual o problema, mas sim qual na tua visão é a solução para que a gente possa incorporar esse teu feedback e criar anúncios mais parecidos, cada vez mais parecidos com a tua percepção de cliente ideal. É assim que a gente vai construindo o resultado aos poucos, tá? É muito difícil já de primeira a gente acertar os anúncios, acertar a pessoa. Então o feedback estruturado ele vai nos ajudar a ir acertando conforme o tempo de campanha vai passando. Beleza? Então aqui a gente tem como que vai funcionar o nosso feedback estruturado. Lembrando que ele vai ser feito de dados e de percepções. Marcelo, como é que eu vou levantar esses dados? Lá no funil de vendas, né? Como a gente mostrou, você já vai coletando esses dados, já vai alocando no teu WhatsApp as etiquetas, você já vai atualizando as colunas do teu CRM. Se você for fazendo isso,
os teus dados já vão estar estruturados. Você só vai entrar ali no teu WhatsApp uma vez por semana, cada vez que você for passar esse feedback para a gente ver quantas pessoas estão em cada etapa. Simples assim. Você vai entrar no teu CRM e ver quantas pessoas estão em cada etapa. Simples assim. Fechou? Entenda que a importância disso é que vai determinar e a gente conseguir acertar a mão nas campanhas de receber um feedback estruturado. Isso é crucial para o teu processo de vendas. Entenda e incorpore isso. E bons negócios!